E chegamos ao nosso 7º dia dos 30 dias que nós vamos fazer com salmos da Bíblia. Seja muito bem-vinda, já pega o teu chá, o teu café e senta, porque profundidade leva tempo. Esses serão aqueles minutinhos que você vai sair do raso, vai fazer a sua entrada aqui no Instagram ter valido a pena e não ficar aí, ó, só rolando vídeos curtos aleatórios. Hoje é o Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Em outras versões aqui fala: até quando estarão amando ilusões e buscando deuses falsos? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar do bem? Faze, ó Deus, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos orar? Paizinho, obrigada. Obrigada, Paizinho, por essa palavra. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações exatamente a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Usa a minha vida, eu estou completamente disponível, Espírito Santo, para que eu possa ser um canal aqui da tua voz, da tua mensagem para a vida dessas pessoas. Abençoa cada um que está me ouvindo. Que nesse momento, Pai, haja paz na vida deles, no coração, Senhor. Que a paz que excede todo entendimento inunda cada um deles que estão me ouvindo, que estão acompanhando o salmo de hoje. Que nenhuma distração, nenhuma dor física, nada, nenhum incômodo venha a atrapalhar deles terem esse momento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 4 é um salmo de Davi, então é Davi que está falando isso. E nós vamos adaptar para a nossa vida hoje. Então ele começa falando: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Então aqui ele começa fazendo um pedido, é uma oração de Davi. Se a gente prestar atenção, ele já começa falando, ó: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Hoje o Senhor quer trazer alívio em meio à angústia que você está vivendo. Às vezes nós estamos passando por fases da vida, ou às vezes tem uma parte da nossa vida que nos causa angústia. Às vezes aquela parte que a gente até não quer falar sobre ela, não quer olhar para ela, mas ignorar essa parte da nossa vida que nos causa angústia, que nos está fazendo mal, às vezes trazendo algum tipo de ansiedade para a nossa vida, ignorar isso só faz esse monstro ficar maior. Porque nós começamos a ficar irritadiços, nós começamos a descontar nas pessoas aquilo que está queimando aqui dentro, nós começamos a ficar sem paciência, nós começamos a ter respostas corporais. Teve uma época que eu tive úlcera e era completamente emocional. Não era algo causado por uma comida ou qualquer coisa assim. Eu tive úlcera no estômago porque o meu emocional não estava bem. Então, sair desse quadro de angústia é muito importante. Deus quer que nós saiamos do nosso quadro de angústia, das nossas preocupações, das ansiedades que estão roubando a nossa paz. Porque elas atrapalham não só a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa vida emocional, mas o nosso corpo físico também. E hoje é o que Deus tem pra nós. Então, olha que oração linda, olha como Davi fala. Então ele, primeiro de tudo, ele pede esse alívio pro Senhor. E é isso que nós vamos fazer hoje. Começa a falar aí no teu coração: Senhor, dá-me alívio para as minhas angústias. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Hoje nós vamos orar durante todo esse salmo. E aí ele continua: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? O ultrajarão, ele significa até quando vocês vão me desonrar, até quando vocês vão me difamar, até quando vocês não vão me respeitar, até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Aqui tem uma tradução muito forte que fala assim: até quando estarão amando ilusões e buscando deuses falsos? E por que eu acho que isso se encaixa muito com o tempo de agora? Naquela época, os israelitas, quando passava de uma geração para outra, facilmente eles esqueciam o nosso Deus. E eles criavam outros deuses, eles se envolviam com outros povos e traziam os deuses daquele povo para dentro da cultura israelita. E às vezes a gente lê a Bíblia, a gente fica bobo com uma forma que eles trocavam Deus por qualquer coisa. Mas o que eu queria dizer é que eu acredito que hoje nós temos o mesmo comportamento, com coisas diferentes. Às vezes você tá me ouvindo e você fala: não, Tainá, Deus é o único Deus da minha vida. Eu não troco Deus por nada, eu não adoro outros deuses, eu não busco outros deuses, como a palavra diz, eu não coloco nada na frente de Deus. Será mesmo?
Essa é uma reflexão que eu gostaria de coração que todos nós tivéssemos. Porque hoje as distrações são muito grandes. Nós não precisamos de um Deus, efetivamente Deus, para colocar no lugar do nosso verdadeiro e único Deus. O que eu quero dizer é que, às vezes, o nosso celular pode se tornar um Deus na nossa mão. Às vezes, a nossa televisão pode se tornar um Deus na nossa mão. Às vezes, algo que rouba você de Deus. Rouba a prioridade e o lugar de honra que Deus merece nas nossas vidas. Quantas vezes nós passamos 10 minutos em oração, isso se for 10 minutos em oração, e 3 horas no nosso celular? Então, a reflexão que eu quero trazer é para nossa vida hoje. Até quando nós estaremos amando ilusões? Por isso que quando às vezes eu começo o vídeo, ou até no meio do vídeo, eu sempre falo sobre sair do raso, sobre caminhar em profundidade. Porque isso é o que eu percebo hoje. Aqui a gente tá o tempo todo com conteúdos rasos, com pessoas que falam o que não têm certeza e espalham o que às vezes nem é verdade. Às vezes nós estamos aqui e em 30 minutos de rede, nós já consumimos 50 assuntos diferentes. E eu não tô aqui condenando, mas eu estou trazendo a consciência para nós hoje sobre o uso dessa plataforma, sobre o uso do celular, porque às vezes não é na rede social, às vezes você fica enroscada lá no WhatsApp, às vezes você fica perdida maratonando séries, dias e dias a fim. Tainá, você tá dizendo que tudo isso é proibido? De forma alguma. Eu estou dizendo que nesse mundo onde nós temos tanta ilusão, nós precisamos parar de buscar, de nos distrair com deuses falsos. Isso tem que ser algo consciente na nossa cabeça. Tem que ser uma busca consciente dos nossos dias, porque tirar um tempinho pra distrair, pra ter um momento gostoso, tudo bem. O problema é quando esse tempinho vira um tempão. O problema é quando algo que era pra ser pontual, um momento de descanso, consome todo o nosso dia. Consome a nossa vida. E não é agora que nós vamos sofrer as consequências. Quando nós estivermos mais velhos. O preço da procrastinação, de não priorizar a Deus, isso nós vamos sentindo ao longo do tempo. E é um alerta para que a gente recalcule a nossa rota e elimine as distrações da nossa vida. Porque as distrações nos atrapalham, nos afastam de Deus. E aí nós continuamos no verso 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Que coisa linda. O Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ou seja, Davi tá falando, ele sabe quem ele é em Deus. Ele tá falando, eu sou o piedoso. O Senhor me escolheu porque ele conhece o meu coração. E eu creio que ele ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. O ficar irado, ele é completamente normal. É um sentimento. A ira, ela vem sobre a nossa vida a partir de algo que aconteceu. O problema é o que nós vamos fazer com isso. Existe uma outra passagem da Bíblia que fala sobre isso, que nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. Então, quando nós ficarmos irados, não pequem. Ou seja, com esse colapso que a gente chega, né, de raiva, de irritabilidade, quando nós estamos irados, a chance da gente pecar é muito grande. Então aqui nós temos uma grande chave na mão para não pecar. Sentiu que você tá irado? Sentiu que você tá prestes a explodir? Comunica, sai de perto. Tome uma medida brusca. Então, por exemplo, se eu tô conversando com meu marido e eu começo a ficar irada com uma situação, por exemplo, ou eu já estou irada e ele vem falar comigo, eu falo claramente, eu falo, agora não, eu preciso de um tempo. Eu tô muito brava, eu tô muito irada e eu preciso de um tempo. Às vezes eu vou tomar um banho, às vezes eu vou fazer uma caminhada, alguma coisa que me desestresse um pouco, que abaixe aquela ira. Gente, às vezes o simples fato de você ficar quieta, sentadinha num canto, já vai fazendo com que aquela ira vá baixando. Então nós temos que ter sabedoria, porque antigamente eu não comunicava o que eu tava sentindo. E isso ocasionava muitas brigas dentro de casa. Isso às vezes fazia com que depois eu tivesse que ficar recuperando. O estrago de você agir com ira é muito maior do que você esperar o tempo e depois tomar uma atitude. Tem algo que eu trago pra minha vida e eu já ensinei muitas pessoas em relação a isso e assim, isso de fato é algo que dividiu a Tainá menina da Tainá mulher, da mulher madura e sábia que eu estou me tornando todos os dias. Pra mim foi um claro divisor de águas entre uma mulher madura e uma menina. Eu comecei a tomar uma regra pra minha vida. Qual é essa regra? Eu não tomo decisões quando eu estou muito irada, muito brava, quando eu estou muito feliz ou muito triste. Nenhuma dessas 3 situações me fazem tomar decisões. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes no trabalho eu me irritei, eu me estressei, ou eu fiquei mal, eu fui pro banheiro chorar e eu falava, chega, hoje eu vou pedir demissão, não dá mais pra mim, acabou, hoje é meu último dia. E aí eu me lembrava. E a mulher madura entrava em ação e eu falava, você não toma decisões muito brava, muito triste ou muito feliz.
Você vai esperar esse sentimento passar. E aí sim, depois de ter passado por sentimentos de dias normais a menos, você toma a sua decisão. Em quase todas elas, eu diria 99%. Depois que a ira, ou que a felicidade em extremo, ou que a tristeza em extremo passava, a minha decisão era diferente daquela que eu queria tomar no meu pico de emoção. Eu diria que isso aqui que a gente está tendo hoje é uma aula do Senhor, de como caminharmos em sabedoria com aquilo que Ele nos deu, porque nós somos trino, nós temos uma série de emoções, nós temos o nosso espírito e o nosso corpo. Quantas vezes a gente quer espiritualizar aquilo que é emocional? Então nós temos que caminhar. Chegou a hora, gente. Se vocês estão aqui comigo nesses 30 dias, vocês já entenderam que nós estamos indo para um novo nível com o Senhor. Chegou a hora da gente aprender a se posicionar em sabedoria e maturidade. Então, se a gente reparar, ainda no verso 4 ele fala: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se, que é exatamente essa regra que eu faço. Então, nenhuma decisão ou ação é tomada no momento de muita felicidade, muita tristeza ou muita raiva. Eu me aquieto, eu espero passar, e aí eu reflito sobre aquilo e eu realmente consigo compreender qual é a melhor decisão que eu posso ter em relação àquilo. Continuando no verso 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Que pedido lindo para nossa oração hoje. Que você possa dizer: Senhor, me faz resplandecer a luz do seu rosto. A luz que vem de Deus. E aí a gente continua no verso 7. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de vinho e trigo. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Hoje, o Senhor nos deu uma aula sobre como cuidar da nossa vida emocional. Então, a primeira coisa que Ele nos pediu hoje foi: me coloquem em primeiro lugar. Me deem lugar de honra, de Deus na vida de vocês. Quantas vezes nós endeusamos, nós construímos um altar para algo que não é Deus? Me deixa voltar como prioridade na sua vida, como o Deus que é digno de todo o altar, de todo o teu tempo, da tua vida, dos teus suspiros. Esse é o Deus que a gente serve, digno de toda a nossa vida, porque foi Ele quem nos deu essa vida. Lulu, você quer a conversa, Lulu? Ah, não? Tá bom. E aí o segundo ponto que o Senhor nos trouxe, depois de colocarmos Ele em prioridade, nós vamos aprender a caminhar em maturidade com Ele. E o último tópico, eu diria que quase que o resultado de colocar Deus em primeiro lugar, de caminhar em maturidade com o Senhor, sem hipocrisia. Qual é o resultado disso? É ter um Deus que nos enche de alegria. É ter um Deus que nos permite deitar em paz e logo adormecer. Pois sabemos que só o Senhor nos faz viver em segurança. Salmo 91 fala que o Senhor nos cobre com as suas asas, com as suas penas. Debaixo das asas nós estamos seguros. Esse é o presente que Deus nos está dando hoje. Eu não sei se você tem tido dificuldade para dormir. Eu não sei qual é a angústia, como a gente leu aqui no começo. Dá-me alívio à minha angústia. Eu não sei pelo que você tem pedido para Deus ter misericórdia da sua vida. Mas hoje o Senhor está falando. Em paz você se deita e logo pega no sono. Aqui ele está falando sobre relaxar, sobre descanso. Em paz. E essa paz é o que o Senhor está nos entregando hoje. Ele já deu os passos para a gente seguir. Ele já deu o que nós temos que fazer. Qual é a nossa parte hoje? Que nós possamos receber do Senhor essa paz que nos faz deitar e logo adormecer e ter a certeza de que Ele nos faz viver em segurança. Nele, nós somos completamente supridos. Ele nos basta. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada por cada um que está aqui comigo nessa live. Paizinho, eu não sei qual é a angústia que tem roubado a paz dos teus filhos. Qual é o desespero de alma, Pai, que muitos aqui estão vivendo. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor possa, doce Consolador Espírito Santo, visitar cada uma dessas pessoas, cada uma dessas angústias, Senhor. Pai, arranca do coração deles toda angústia, toda dor, como só o Senhor pode fazer. No nome de Jesus, eu começo a declarar agora sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento, o cuidado e a proteção que só o Senhor pode dar. Receba como filha de Deus, como filho de Deus, esse cuidado, essa paz de quem tem um pai que cuida, que está te colocando agora debaixo das asas dele. Descansa no Senhor, porque é Ele quem te guarda, quem te protege, como a menina dos olhos dele. Que você seja completamente restaurada e renovada hoje, em nome de Jesus. Amém.
Hoje foi mais um dia dos 30 dias de Salmos. Se você gostou da mensagem de hoje, compartilha com alguém, seja bênção na vida de alguém. E eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser.